não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, o céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei a Ele na paz ou na guerra. Eu louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Deus, aleluia. Nós louvaremos, Senhor amado, de coração para todo sempre, Pai. Aleluia. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. A paz do Senhor Jesus Cristo. A leitura para nossa reflexão está em Daniel, capítulo 6,
a partir do versículo 1, onde diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar acusação ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Essa aqui foi a situação em que Daniel se encontrou. Daniel, servo de Deus, homem fiel a Deus, buscava a Deus, falava com Deus, orava, no seu coração existia integridade, tinha fé, comunhão, esperança, fazia as coisas segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, e ele então buscava do Senhor todos os dias, em oração, clamava a Deus. O rei se agradou de Daniel, o coloca sobre todos os líderes, os que estavam ali, todos os príncipes e presidentes daquele conselho estabelecido, e Daniel era fiel a Deus e fiel ao rei. E aqueles homens cheios de ciúmes, de intrigas e tentando destruir a Daniel, procuraram todos os meios para encontrar falhas, vícios ou erros e nada encontravam. Então disseram entre si: não vamos conseguir nada se não tentarmos localizar alguma falha, algum erro na lei do Deus a que ele serve. E aí foram até o rei, já eles sabendo que Daniel orava 3 vezes ao seu Deus e abria janelas na direção às terras de Jerusalém, e foram lá e convenceram então o rei a fazer aquele dito de que durante 30 dias ninguém poderia fazer nenhuma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e que se fizessem seriam lançados na cova dos leões. O rei assina esse edito e passa a valer em toda aquela cidade, toda aquela região. Feito isso, Daniel, sabendo disso, Daniel não parou as suas orações. Daniel manteve-se fiel a Deus, manteve-se convicto da sua esperança, da sua fé, da sua perseverança para com Deus, e continuou a fazer a oração durante 3 dias. Aqueles homens, sabendo que Daniel fazia isso, pegaram testemunhas e viram o que estava sendo feito e foram direto ao rei. E falaram: rei, tem uma pessoa que está fazendo orações contrariando o edito.
contrariando o que foi publicado. E assim a lei diz que ele deve ser lançado na cova dos leões. O rei foi insuflado a ficar com ira, com revolta, ódio no seu coração, e mandou que lançasse o homem que tinha feito tal afronta na cova dos leões. E aí ele pergunta: quem é? Aí responderam: é Daniel. Quando falaram que era Daniel, seu coração estremeceu, porque ele amava Daniel, confiava em Daniel e sabia que Daniel era um homem íntegro. Mas a lei publicada, o edito publicado, já tinha saído e não tinha mais como voltar atrás. Então prepararam todas as coisas e lançaram a Daniel na cova dos leões. Naquela noite, naquele dia, o rei não conseguia dormir. Passou a noite em claro, a noite preocupado, passou a noite falando, pedindo para que Deus o protegesse. E Daniel, homem cheio de fé, de esperança, agora se vê aprisionado, agora se vê numa situação delicada e difícil, por causa da sua fé, por causa do seu temor e do seu amor. Daniel vai ser lançado na cova e ele sabe que a destruição é total, os leões estão famintos e ali os leões são implacáveis. Antes que a pessoa caia, no fundo os leões já a despedaçam. E aquele destino de Daniel, o seu coração fica angustiado e ele confia em Deus. Mas a situação visível de saber que vai ser lançado na cova dos leões é uma situação dramática. Aquela noite toda, o rei ora, o rei fala com Deus, o rei fica preocupado, o rei não dorme. E no outro dia, pela manhã, ele vai até a caverna e ele chama por Daniel. E Daniel responde: aqui estou, ó rei. Nada me aconteceu, nada me ocorreu. O que de fato tinha acontecido? Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ali Deus ordenou que um anjo seu fosse até aquele local e travasse a boca dos leões, impedisse que os leões pudessem destruir a Daniel. E Daniel ficou ali dentro daquela caverna, dentro daquele local, guardado por Deus durante toda aquela noite, até que no dia seguinte ele fosse tirado. Ao ser tirado, o rei então vê agora uma situação que tinha sido armada contra Daniel, e ele manda que aqueles homens que tinham feito com que ele escrevesse aquele dito e o publicasse, sejam eles lançados na cova dos leões. E quando pegam aqueles presidentes, aqueles príncipes, e ao lançarem na cova, antes mesmo de cair, os leões já o despedaçaram, é o que registra a palavra de Deus. Diante de tudo isso, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que a fidelidade daquele que serve a Deus e a proteção de Deus na hora da necessidade, na hora do perigo, vai chegar. Não sabemos o momento, às vezes vamos olhar e ver a destruição muito perto, muita angústia, muita dificuldade, muita tristeza, e não sabemos o que vai acontecer. Mas Daniel confiou em Deus. E Deus esteve com Daniel. Precisamos confiar em Deus, aguardar em Deus. Daniel estava longe do templo de Deus em Jerusalém e orava a Deus e foi atendido. Ainda que estejamos distantes do templo da igreja, Deus continua a ouvir as nossas orações e os nossos louvores. Por isso precisamos manter
a nossa comunhão, a nossa devoção para com Deus todos os dias, continuamente. É imprevisível o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não sabemos como que será a parte que fala na Bíblia sobre a questão da perseguição, o que vai acontecer e quando vai acontecer. Mas sabemos que perto está esta perseguição. A gente vê tantas coisas, tantos decretos, tudo contrário aos trabalhos da igreja, tudo para dificultar a igreja de abrir as suas portas para receber aos seus servos, suas servas. São leis de higiene, são leis que estão falando sobre questão de pessoas de idade, são distanciamento, tudo isso de uma forma muito agressiva para com as igrejas, sendo que no comércio não tem esse rigor, nos bares não tem esse rigor, nas feiras livres não tem esse rigor, no comércio em geral não tem esse rigor. Mas para com as igrejas há coisas detalhadas, específicas, há uma burocracia muito grande. E é isso, meu irmão, minha irmã, nós estamos vendo uma perseguição disfarçada. Nós estamos olhando e vendo que já não é mais uma coisa normal, é algo que já está saindo do normal, já é uma coisa mais espiritual que nós não tínhamos ainda indefinido ou previsto tão rápido. Mas com certeza Deus continua guardando o seu povo, com certeza Deus continua guardando a sua igreja e com certeza Deus continua a ouvir a oração do seu servo, a ouvir a oração da sua serva. Deus continua a ser glorificado através dos louvores e da exaltação. Assim, meu amado, meu irmão, minha irmã, em tudo dai glórias a Deus, porque Deus está à frente e essa batalha que Deus está travando por nós gera algo previsto, gera algo que nós íamos sentir. Não sabíamos quando seria, mas agora perto está. E assim precisamos nos apegar mais a Deus e viver mais intensamente o poder e a glória do Senhor. Assim, em nome de Jesus Cristo, não esmoreça, não desanime, ainda que você não esteja na casa de Deus, ainda que você não tenha condições de participar dos cultos, na sua casa, onde você estiver, leia a Bíblia, louve a Deus, ore, fale com Deus e Deus estará te ouvindo e responderá às suas orações. Daniel estava longe de Jerusalém, não tinha templo para ele participar, local para ele adorar. O que ele fazia? Ia para o seu quarto e abria a janela em direção à cidade de Jerusalém. E lá ele orava e clamava e falava com Deus e glorificava a Deus. E Deus ouvia as suas orações. Tanto é que no momento mais difícil da sua vida, a única coisa que ele via era os leões esfomeados. E ele sabia que ao cair lá dentro seria destruído. Mas ele não previa, ele não imaginava que no momento que ele fosse lançado, Deus estaria com ele naquela cova, fechando a boca dos leões. Assim Deus fará com seu povo também, na hora da maior dificuldade. Deus estará com seu povo, dando a sua mão poderosa, auxiliando e ajudando, para que você possa ver e receber a glória do Senhor. Com isso, persista, não desista, porque Deus é maior e Deus está contigo. No nome de Jesus, cante o hino da vitória. Fica com Deus e Deus vai te abençoar grandemente. Em nome de Jesus.